Tudo bem? Eu vou falar um pouquinho, então, sobre os investimentos da Sulgás. Eles são conduzidos basicamente pela gerência de engenharia, na qual eu sou gerente, e a gente tem aí um plano de investimentos que a gente traça basicamente com 5 anos de antecedência sempre. Então, é basicamente sobre isso que eu vou tratar. Bom, apresentando a Sulgás propriamente dita, ela é a empresa responsável pela comercialização e distribuição do gás natural no estado do Rio Grande do Sul. Os nossos clientes basicamente são industriais, residenciais, comerciais e postos de combustíveis que revendem o gás natural, que é o conhecido GNV. A nossa malha ela tem pouco mais de 1.200 quilômetros de dutos instalados em 26 municípios, e a gente está presente nos principais centros urbanos e polos industriais do estado do Rio Grande do Sul. Aqui nas imagens é possível ver, então, a nossa malha de distribuição na região da Serra Gaúcha, na região metropolitana de Porto Alegre, e pontualmente o atendimento de uma térmica na fronteira com a Argentina, na cidade de Uruguaiana. Anualmente, a Sulgás ela intensifica seus investimentos na expansão de rede de distribuição, ampliando o atendimento no estado do Rio Grande do Sul. Para ter uma ideia da assertividade do nosso planejamento em relação ao realizado, no ano passado, em 2019, foram realizados 99,5% dos investimentos em obras planejadas para aquele ano. Então, a gente consegue ter um grau elevado de assertividade em relação ao planejado e realizado. Os investimentos, então, em expansão, que é aquilo que eu comentei no início, a expansão aproximada à média de 80 quilômetros de dutos por ano. Os investimentos totais ficam na ordem de 34 milhões por ano sem impostos. Os serviços para a realização desses investimentos, ou seja, sem os materiais, né, eles ficam da ordem de 24 milhões por ano sem os impostos. Mesmo nesse período de pandemia, a Sulgás ainda consegue manter o seu plano de investimento, e recentemente a gente inclusive entregou 2 importantes obras para atendimento de 2 hospitais nas cidades de Sapiranga e Farroupilha. E hoje a nossa principal obra em andamento é um gasoduto entre a cidade de Três Coroas e Gramado e Canela. E então a gente está subindo a serra aí nessa que é a imagem que a gente consegue ver aqui na apresentação, que é um pouco dessa obra. No primeiro semestre de 2020, foram investidos mais de 15 milhões de reais e implantados mais de 32 quilômetros de rede de distribuição de gás natural em 11 municípios do estado do Rio Grande do Sul. As próximas contratações que a gente tem previsão de serem feitas, né, ainda em 2020, são 8,2 milhões em obras de PAD, isso são serviços, né, e sem impostos. Só para esclarecer, os próximos valores também são sempre serviços e sem impostos. E 4,1 milhões em obras de aço. Para 2021, são 8,9 milhões em obras de PAD e 9,5 milhões em obras de aço. 2022, 16,9 milhões em obras de PAD e 9,5 milhões em obras de aço. Para 2023, a previsão é 16,1 milhões em serviços para obras de PAD e 9,1 milhões em serviços para obras de aço. 2024, 13,5 milhões em serviços para obras de PAD e 14,3 milhões em serviços para obras de aço. 2025, que é o nosso último ano, então, que a gente tem no nosso plano de negócios, ele vai sendo renovado todo ano, vai avançando um ano, é 11,5 milhões em serviços para obras de PAD e 10,9 milhões para serviços em obras de aço. O modelo de contratação, elas são feitas anualmente, são realizadas contratações para a realização dos serviços com prazo de execução médio de 2 anos. Os editais dessas contratações são divulgados no site da Sulgás e no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. A instalação dos dutos que nós contratamos, ela é predominantemente por perfuração direcional. Então, basicamente, de maneira geral, era isso que eu tinha para apresentar do nosso plano de investimentos. E, caso tenha alguma pergunta, fica à vontade. Tiago, muito bom. Eu queria que você me explicasse a diferença de obras de obras de PAD e de aço, né? É o material do duto, basicamente, né? Então, os dutos de aço a gente usa nas expansões das malhas com pressão de gás maior, né?
acima de 10 quilos, a gente já tem que ser usado aço, né? E as malhas mais urbanas de distribuição para zonas mais de atendimento comercial, residencial, aí são malhas em PAD, que elas têm uma pressão de operação do gás mais baixa. A Sulgás trabalha em média com 5 kg força por centímetro quadrado nas redes de PAD e em torno de 15 kg força por centímetro quadrado nas redes de aço. Tem algumas exceções, mas no geral é isso. Eu estava mostrando a expansão da rede, né? É uma preocupação permanente, né, de uma empresa, uma companhia de gás, principalmente aqui no Brasil, que a nossa infraestrutura ainda carece de avanços assim importantes, né, a serem dados. E que se explicasse assim, os desafios desse processo, né? A gente tem uma preocupação bastante grande na expansão de maneira sustentável da rede de distribuição e que essa expansão ela ocorra, as obras ocorram de maneira menos traumática possível para a comunidade que está no entorno da obra. Então, por isso a gente tem bastante cuidado na hora do planejamento dessas obras, dos projetos, buscar da maneira mais assertiva possível os cadastros de outras concessionárias que atuam na região, para que durante a implantação se tenham as melhores informações e com isso se consigam gerar os menores impactos possíveis. Esse é um dos grandes desafios que se tem hoje, é conseguir um cadastro fidedigno do solo. Tem muitas concessionárias com redes antigas, ruas que mudaram de posição, que porventura o cadastro já fique difícil de ser identificado quando se está avaliando um cadastro de 40 anos atrás com a topologia da rua atual. Então, esse é o nosso desafio maior, buscar sondagens, buscar maneiras de identificar aquilo que tem no solo, sem ter que abrir o solo, obviamente, para não causar nenhum impacto, né? E com isso conseguir minimizar os impactos ou até zerar, que é o nosso objetivo, né, em qualquer outra rede de outra concessionária. A metodologia utilizada é método não destrutivo, né? Você citou direcional. Isso. Quer dizer, a empresa que faz esse serviço tem que ter esse requisito básico, né, para atuar nesse com você. Exatamente, Ela tem que ser uma empresa que domine essa prática, né, esse modelo de instalação de dutos. Não necessariamente ela precisa ter as suas máquinas, isso pode ser terceirizado também, né? Tem empresas que prestam serviço exclusivamente de perfuração direcional, mas ela tem que dominar essa engenharia da perfuração direcional, sim. Tá. Você estava citando algumas áreas de expansão. Eu queria que você falasse, detalhasse um pouco mais, para mostrar qual a capilaridade que está sendo tomada, qual o rumo que está sendo tomado dessa capilaridade da rede, né? A malha de distribuição no estado do Rio Grande do Sul, como nos outros estados também, ela sempre busca iniciar pelos pontos de maior demanda, ou seja, onde o estado tem a maior demanda, onde tem a maior necessidade do energético, é onde a empresa vai atender inicialmente. A partir daí, se começam depois a migrar em ordem desta demanda para as outras regiões. Então, hoje a Sulgás, quando a Sulgás surgiu, ela começou atendendo a região serrana do Rio Grande do Sul, que é onde tem um polo metal mecânico bastante desenvolvido, com bastante demanda energética. É a região metropolitana, que também tem uma demanda industrial considerável, principalmente na região do polo petroquímico. E também tem a demanda comercial, residencial mais forte, né? A partir daí, a gente começa a expandir também mais para outras redes, para outras regiões, no caso, que tem uma demanda um pouco menor, e a malha ela vai se expandindo de maneira sustentável, né, de maneira que ela consiga sempre atender os pontos de maior demanda, né, numa escala decrescente. Hoje, por exemplo, um dos polos que a gente vai atender agora, a partir do ano que vem, é a região de Gramado e Canela, que é um polo turístico bastante conhecido aí no Brasil todo, e que ainda não estava sendo atendido pelo gás natural, e agora a gente está chegando também nessa região.
E assim a gente tem buscado outras regiões, como a região mais central do estado, Lajeado, Santa Cruz, que estão no nosso radar aí, essas regiões centrais. Então, a Sulgás, ela se baseia nessa questão, onde tem a demanda, onde tem a necessidade, vai colocando isso num plano de negócios, e esse plano de negócios vai sendo desenvolvido e essas regiões vão sendo atendidas. Legal. Tiago, tem na atuação de uma companhia de gás, duas frentes visíveis, assim, que percebe, né? Uma é a questão expansionista que você apresentou, né, fez a sua apresentação, e tem uma parte de manutenção, que também dá muito trabalho, requer muita atenção. Eu queria que você falasse também um pouco da manutenção da rede de vocês, os cuidados, né? Porque é uma outra face que também dá muito trabalho. Sim. É uma face que, além de muito trabalho, ela é muito importante, e ela que visa também garantir a segurança operacional, né? Toda a nossa rede, ela tem um plano de manutenções programado, periódico, que ele é desenvolvido com contratadas que prestam esse serviço para a gente também contrata esse serviço, né, de manutenção, e dentro desse plano de manutenção tem uma série de atividades que são desenvolvidas para garantir que a rede tenha uma operação segura e que ela dure, que ela tenha durabilidade prevista em projeto, né? Então, são feitas análises de revestimento, no caso dos dutos de aço, são feitas análises de execuções de obras que são feitas próximas da rede, serviço contínuo de acompanhamento de outras obras que sejam adjacentes à rede de gás, para evitar que haja interferência, que haja não somente o dano direto, mas alguma interferência que possa vir a apresentar um problema futuro. Então, tem toda uma estrutura desenvolvida que atua permanentemente e cada vez mais, porque essa estrutura ela cresce vegetativamente, assim, de acordo com o crescimento da rede, né? Então, tem um cuidado, tem todo um plano de inspeções da rede e de manutenções da rede, que ele é desenvolvido, tem uma gerência exclusiva que trata disso, que é a gerência de operações e manutenção da Sulgás. E, além disso, essa equipe também ela trata de eventuais danos que, quando não consegue mitigar, o dano acaba acontecendo, principalmente em empresas de saneamento, que eventualmente, ou de telecomunicações, que eventualmente causam algum problema na rede. Isso tem também uma equipe ali de atuação rápida e imediata, para imediatamente estancar o vazamento e também restabelecer de maneira célere o abastecimento das redes. A questão da tecnologia, Thiago, que tem andado muito rápido também nesse segmento, né? Queria que você fizesse uma explanação, porque é uma preocupação de adotar esse tipo de equipamento e acompanhamento, né? E me parece que reduz bastante o custo de trabalhos, enfim, né? A tecnologia, de fato, veio para cobrir, né, o funcionamento dessa rede. Eu queria saber como é que está esse item, né, dentro da empresa. Hoje, as tecnologias de implantação dos dutos, a perfuração direcional, sem dúvida, é a tecnologia mais célere e menos impactante para a comunidade. Em certas situações, é a mais segura também, porque ela minimiza a quantidade de máquinas que se colocam que tem que se colocar numa via ou algo do tipo, né? Então, minimiza também a questão do solo, né? Ele fica tem menos intervenção, menos possibilidades de erosões, etc. Mas hoje o que se vê mais evoluindo como novidade são novas tecnologias de dutos também. Dutos já que vêm para substituir o aço, ou seja, dutos que têm a mesma facilidade e custo de implantação do PAD, por exemplo, em bobinas, e que suportam uma pressão equivalente a uma pressão de aço na classe 150 libras, por exemplo, que é a classe de pressão mais utilizada nas distribuidoras de gás. Então, tem dutos já de poliamida, que a Sulgás, inclusive, já tem uma rede em poliamida que foi instalada para fazer o teste dessa tecnologia. A Sulgás, inclusive, é parceira do desenvolvimento de válvulas de poliamida, junto a outras empresas aqui do estado.
e o Senai. E então a gente trabalha também no sentido de desenvolver essas novas tecnologias e fomentar elas para que a gente depois possa utilizá-las. Tem duto de multicamadas também, que já estão sendo usados, principalmente na área de residencial, né, interna, né, de condomínios, e a Sulgás também participa de comitês de avaliação dessas novas normas e fomenta, na medida do possível, o desenvolvimento dessas novas tecnologias, sempre vislumbrando segurança, durabilidade e que elas sejam, possibilitem sempre um custo menor para que a gente possa cada vez expandir mais a rede e atender mais clientes de maneira mais rápida. Legal, Thiago. Então, caminhando para o final aqui, eu queria saber como é que você projeta o futuro, assim, né, daqui para frente, em termos de trabalho, assim, dentro da Sulgás, as preocupações, né? Queria que você desse essa palavra final, assim, sobre a tua visão, que você acha que daqui para frente precisa ter uma atenção para avançar, né, a empresa. Eu acho que a Sulgás está muito bem planejada. Ela tem um circuito de planejamento, de expansões, de análises. Tem que se ter cuidado sempre nessa questão em buscar o atendimento das regiões que têm a maior demanda, né? Isso é um desafio que a gente busca e que todas as distribuidoras também, não só a Sulgás, tem essa preocupação sempre, onde vão ser os próximos investimentos. Isso a Sulgás tem uma equipe bem desenvolvida, que trata desse assunto e que faz exaustivos estudos nesse sentido e busca expandir. A gente tem uma perspectiva de expansão bem forte. A nossa expectativa não é diminuir, é cada vez aumentar mais os nossos investimentos. Então, a gente tem essa preocupação em estudar o mercado, avaliar as possibilidades as melhores possibilidades de expansão e imediatamente fazer disso virar um projeto e virar uma obra e atender essas regiões. E essa é o objetivo, é a razão de ser da distribuidora, das distribuidoras de gás, né? E o gás é um energético que ele tem muito espaço, ele tem muitas vantagens em relação a outros combustíveis, ele não depende de transporte. Agora, nesses momentos que a gente teve greves e dificuldades no transporte, aí o único combustível que não parou, que não teve nenhum impacto, foi o gás natural. Ele tem vantagens também na questão de segurança, ele é um combustível seguro, ele tem a questão da densidade dele em relação ao ar, de ser menor, ele possibilita a rápida dissipação. Então, ele é um combustível que ele tem muito espaço ainda para se expandir, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, e ele tem ainda que ser bastante melhor conhecido até dos próprios usuários para que eles experimentem e a gente tem essa certeza que depois que uma empresa, um condomínio, ou um comércio, ele começa a utilizar o gás natural, ele não para mais, ele não sai devido às vantagens que esse combustível tem. Sendo não só na segurança da própria parte eventual de vazamentos, mas também da impossibilidade até de qualquer contaminação ou adulteração. Ele vem todo canalizado, então ele não tem risco nenhum de qualquer contaminação ou adulteração. Ele vai ter a mesma condição de queima, ele não gera baixíssimo, quase nula geração de resíduos de queima, então diminui inclusive a questão da necessidade de limpeza de queimadores ou substituições. Então eu vejo como muito promissora a demanda e a crescente necessidade em relação a isso, da expansão de novas malhas e de se alcançar novas zonas de atendimento do gás natural. Legal, Thiago. Thiago Marchesi, muito obrigado por sua apresentação, agradeço a sua participação aqui no nosso Fórum Infra. Eu agradeço e a gente está à disposição.